Olá, muito boa noite. Iniciando essa live de hoje. Muito feliz porque eu tô na contagem regressiva para a jornada Constelador do Futuro, que vai acontecer em 5 dias, né? Agora é contagem regressiva. Eu já tô aqui ansiosa para a jornada. E a jornada vai começar na segunda-feira, segunda, quarta e sexta. Nós vamos ter 3 aulas com ativações maravilhosas para o futuro, para a autocura, né? E eu convido você a participar dessa jornada. O link de inscrição tá aí na minha bio. E hoje eu vou conversar com as consteladoras do futuro, né? Com as consteladoras sistêmicas do método Werner, que são as profissionais que têm a certificação, a única certificação no mundo de constelação sistêmica com cartas sistêmicas e habilitadas a fazer 14 tipos de atendimentos diferentes dentro de uma metodologia acelerada de autocura. Então hoje essas profissionais vão estar aqui conversando comigo e eu tô numa maratona de lives aí há vários dias já, aonde em cada live eu levo para você conhecimentos, né, aspectos teóricos, temas teóricos e também todas as informações ligadas ao que tem dentro da formação, ao que você aprende, né, dentro da formação em constelação, já que é uma metodologia nova, a melhor forma que eu tenho de levar para vocês esse conhecimento é justamente informando em cada live, né, trazendo um resumo, né, do que tem dentro da formação, daquilo que você se aprofunda dentro da formação. Então, como tem muitos conteúdos dentro da formação, eu tive que dividir esses conteúdos para que você pudesse começar a entender, compreender. Então, em todas essas lives diárias que eu faço às 14h14, você tem a oportunidade, então, de entender um pouquinho mais desse universo, dessa nova forma de constelar. Então, eu falo sobre as cartas sistêmicas, eu falo sobre os atendimentos sistêmicos, sobre as bases sistêmicas, falo também de aspectos da psicologia, né, e de conhecimentos gerais que você vai aprender dentro da formação, né? Então, hoje eu vou chamar aqui as minhas alunas para participar, acho que elas já entraram aqui, deixa eu chamar elas. Vou aqui. Oi, Simone. Simone tá pedindo para participar, mas eu vou chamar hoje, vai estar aqui conversando comigo as terapeutas do método, né? Então, eu não vou chamar hoje outras pessoas que não as terapeutas. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Oi, Nádia, boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom conversar com você. Deixa eu ver se a Sheila chegou. Chegou já a Sheila aqui, vou colocar ela também, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Deixa eu afastar um pouco aqui, para não ficar tão em cima. Oi, Sheila, boa noite. Boa noite. Que bom ter vocês aqui. Então, deixa eu apresentar primeiro, né, para todas as pessoas que estão aqui ao vivo e todas as pessoas que vão assistir ainda essa live, né, e que vão conhecer, porque tem muitas pessoas me pedindo quem são as terapeutas e como podem acessar, inclusive, os atendimentos de vocês. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é que vocês contem um pouquinho de quem vocês são profissionalmente aí, de qual lugar que vocês estão falando, né? Quais as técnicas que vocês utilizam, porque eu estava contando ontem que todos os terapeutas, né, ou uma grande parte dos terapeutas, eles vêm de um lugar de vários conhecimentos, né? Então, como a gente gosta de comportamento humano, a gente gosta de descobrir técnicas para poder ajudar as pessoas nas suas transformações, a gente é um buscador, né? E a gente vai fazendo cursos, e vai fazendo vivências, e vai fazendo workshops, e vai buscando formações, porque são os conhecimentos que nos ajudam a aumentar o nosso nível de compreensão, né? E então, eu falo também que eu acho que cada terapeuta tem algo especial porque junta habilidades e conhecimentos especiais
dessa trajetória, o que eu acho muito interessante. Então, eu costumo dizer que não existe concorrência para gente, na verdade, né? O que existe é que eu venho de um lugar de experiência e esse lugar vem a somar com as técnicas que eu vou agregando. Então, o atendimento com o profissional, ele é único, né? Então, porque esse lugar de compreensão é um lugar interessante, né? E que vai determinar que você acesse esse profissional. E é por conexão, né? É quando a gente sente vocês que a gente tem vontade, né? E eu vinha lendo os comentários e as mensagens que me mandaram inbox das terapeutas dizendo, nossa, eu me conectei tanto com essa, eu queria tanto fazer uma consulta com essa, me conectei com ela. Porque é isso, quando a gente escuta vocês, a gente sente essa energia, essa vontade de ser atendido, né? E também pelo lugar de conhecimento que vocês têm. Então, me conta, Nádia, me fala um pouquinho da tua formação, das tuas buscas por conhecimentos e como que você veio parar aqui. É uma longa estrada, né? Eu sou formada em administração de empresas, mas tenho várias formações em terapias holísticas. Hoje eu atuo em naturopatia, iridologia, microsemiótica e exames de biorressonância, mas com a vinda da pandemia se abriu um outro leque, o atendimento via online. E aí eu trabalhei muito com outras técnicas vibracionais e energéticas, que é a mesa radiônica, né, e outras terapias. E eu já estava trabalhando, passei por processos de constelação familiar, estudos, não fiz a formação aquela tradicional, porque eu achava que tinha alguns gaps na forma como eu não conseguia me conectar, algumas dúvidas que eu tinha. Quando eu vi o teu método, eu achei ele incrível, porque ele contemplava tudo aquilo, boa parte do que eu já conhecia, que era a questão física, a questão da metafísica, da doença, né, que nasce através da emoção, a questão da constelação, baseada em Bert, a questão da medicina germânica. Então, quando eu olhei aquilo, assim, nossa, fantástico, maravilhoso. Vem coroar, né, vem juntar todo esse conhecimento que eu tenho numa técnica, num método que vai poder levar mais para as pessoas. Né? E foi realmente o que eu confirmei durante esse processo agora que a gente está fazendo a formação. Que bom, que bom. Sheila, me fala um pouquinho desse teu lugar que você tá vindo. Deixa eu ver aqui se a Cris está entrando também. A Cris era para entrar, né? Cris, se você tiver aí. Oi, Cris, me manda uma solicitação aqui no Mais, meninas, que é a solicitação. Onde é que aperta no botão aqui para a Cris saber? A Cris não mandou solicitação, mas ela tá aqui, ó. Cris, coloca acho que a solicitação é no Mais, né? Quando ela entra, ela pede para participar, tem um botãozinho. Ó, Cris, tem um botãozinho que você tem que apertar aí para entrar com a gente. É quase que como se fosse o primeiro comentário, assim. Vai apertando aí, Cris, de repente aparece. Ai, acho que foi. Pronto. Vai lá. Pode seguir falando, Sheila. Enquanto ela vai entrando, vai coordenando os quadradinhos. Tá bom, vou falar brevemente aí. Entrou, legal. Então, eu venho... Olá, tudo bem? Então, eu venho de uma trajetória, eu venho de uma transição de carreira aí no mundo corporativo, né? Eu fiquei 18 anos na mesma empresa, atuando na mesma empresa, junto a pessoas, né? Em recursos humanos. A minha formação é em serviço social, então eu acho que quem escolhe já essa profissão já vem aí incutido de um olhar para o outro, para as pessoas, para ajudar. E então, digamos assim, toda a minha carreira, toda a minha trajetória sempre foi nesse olhar, né, nesse cuidado com as pessoas. E aí, então, em 2020, eu fiz essa transição de carreira e logo em seguida veio a pandemia, né, e modificou muito as coisas, assim, né, porque é um receio muito grande. Tu vem
tu sai de uma zona de conforto, né? Onde você dominava o que você fazia, inclusive apaixonada pelo que fazia, e de repente escolhe seguir carreira solo, né? E a certeza que eu tinha é que eu precisava alcançar mais pessoas. Embora eu estivesse num mundo corporativo onde ele era de muitas pessoas, né? Eu ainda assim me via alcançando muito mais pessoas. E de uma certa forma, aquele mundo, aquele universo me limitava, né? Aí eu procurei, eu tenho formação em Reiki, em barras de Axis, uma formação em psicoterapia reencarnacionista, que trabalha com vidas passadas e com reencarnação. E foi muito interessante esse processo, porque eu sempre me via num lugar muito racional, né? Uhum. E aí lidar com esse outro viés da sutilidade, da energia, eu pensava assim, nossa, eu sempre levei tudo muito a sério e é como se eu tivesse um receio de como falar isso para as pessoas sem misturar com credo, sem misturar com religião e que fosse algo verdadeiro, que fosse algo da alma, porque essa certeza eu tinha toda vez que eu atendia alguém, eu sabia que aquilo ali ia muito além, né? É algo intuitivo, né? Mas como fazer isso, né? De uma forma. Então, eu entrava em conflito comigo. Então, todas as vezes que eu fui buscar uma formação, eu dizia assim: não, eu não vou buscar para atender ou para viver disso. Eu vou primeiro conhecer para aplicar em mim ou na família, né? Mas não me imaginava vivendo disso. Então foi muito assim conflitante para mim num primeiro momento, né, assumir esse lugar. E Na aí verdade, então o eu coração te escolheu, né? Você foi sendo direcionada, você foi sendo, né, automaticamente aí conduzida, né? E tendo conduzida. e ao mesmo tempo aceitando esse chamado, né? Sabe, Sheila, que eu tenho visto muitas pessoas nessa transição de carreiras, né? De modificação, de um sentimento de buscar algo novo. Algumas pessoas decidindo buscar por algo novo porque estão no esgotamento daquilo que estavam fazendo como uma profissão, mas outras tantas, eu tenho escutado um relato parecido com o teu, dizendo que não foi bem uma escolha, foram acontecendo circunstâncias que te direcionaram para um determinado caminho e que você foi se dando conta de que estava confortável e que tinha uma ressonância interna aí com esse caminho, né? E veja você, foi cair numa formação de uma médium. Então, nada é por acaso, né? E aí, quando eu entrei nessa formação que iniciou presencial da constelação na forma tradicional, claro, foram poucos encontros presenciais, e depois a gente tentou fazer um movimento online, mas eu dizia assim, não, eu não posso ofertar isso, porque eu sempre tive muito um compromisso com quem chegava até mim. Então, essa necessidade que a gente tem, né, como terapeuta de estudar, de estar sempre se atualizando para oferecer o melhor com muita responsabilidade, né? Porque a gente sabe que muito do que sai, a força das nossas palavras podem alavancar uma pessoa ou afundar, né? Destruir. Então, eu sempre tive muita responsabilidade. E uma crença que só quem podia fazer isso eram os psicólogos, né? Então, às vezes, eu não me autorizava a entrar nessa linha das terapias. Bom, enfim, entrei nesse processo. A primeira transformação aconteceu comigo mesmo, né? De ressignificar esse lugar e essas crenças, né? E aí, então, eu senti, depois dessa formação, eu senti essa necessidade que eu encontrei no teu método, realmente nas palavras, né? Como que eu utilizo isso para fazer as liberações dentro da constelação? Eu já era consteladora, já tinha feito 3 formações, né? Não só essa, mas fui buscar as formações online, que daí deu o boom do online, então fiz mais, até que, de repente, como nada é de repente, me aparece aí a Fernanda
ofertando as primeiras cartas lá do método, onde te falava frases, né? E eu dizer, cara, é tudo que eu preciso, é tudo que eu preciso. E é muito interessante, guiada. guiada, e que te dá muita segurança e que tu percebe o resultado do teu cliente, né? E naquela semana foi muito mágico, porque eu estava atendendo uma cliente que tinha, por exemplo, ela vinha de um contexto aí que ela estava fazendo com vontade de engravidar. E aí tinha uma das cartas que falava se autorizando para ser mãe, não me lembro bem direitinho o texto, e nós fizemos todo esse processo. E foi mágico para mim, porque antes de nós terminar o processo, ela estava gestando, enfim, né? Tava gravidinha, né? Então eu disse assim, cara, tem que ter dentro dessa inteligência maior, né? Algo muito maior que te guie, Gente, que eu me te arrepiei instrui. inteira. Como é que foi isso? Você usou a carta com ela Eu desejava sei. ser mãe e não estava Sim, conseguindo. não. E aí você usou a carta com ela e aí ela descobriu que estava grávida. Isso Sim, foi e um aí eu. facilitador da gestação. Curou algum aspecto e você usou a carta específica se autorizando a ser mãe, que é uma Sim, liberação, é trazer para a consciência de que está tudo bem trazer alguém ao mundo, porque se a gente não está disponível, é porque tem algum comprometimento inconsciente que nos impede de estar fisicamente receptiva para gerar. Então é como se o corpo ele não autorizasse a geração da vida porque existe um outro comprometimento. Curioso você trazer isso, né, Cris? Curioso trazer isso, né? Então, que lindo! E aí e como que foi quando ela soube dessa notícia? Ela também entendeu que foi uma nossa. intervenção divina aí? Enfim, né? Claro, e foi muito interessante. Foi bem no final do processo, então a gente terminou, né? Nós concluímos, porque o objetivo, enfim, tinha sido alcançado. Depois eu até não tive mais contato, enfim, com ela. Aham. Mas foi muito forte, enfim, o que aconteceu. E na sequência também, outras situações que foram, enfim, eu acabei utilizando, né, ainda da primeira. E quando veio essa formação muito mais completa, com muito mais profundidade, eu não tive dúvida, né, de que eu precisava entrar e cada vez me sentindo muito mais segura. Mas eu te digo assim, que até o momento, o principal, assim, acho que sim, é oferecer, com certeza, um serviço de qualidade, mas é muito mais também interno, assim, as transformações que eu tive como pessoa, enfim, entendendo as lealdades, algo que eu estava reproduzindo na minha vida e achava que estava super bem resolvido. Então, nossa, me colocou realmente num lugar de poder, através da minha experiência, das minhas dores, que aí depois veio o meu acidente, né, de skate ali, e fiquei 3 meses sem poder atender, e aquilo mexeu demais comigo. E ainda bem que eu estava amparada, né, por ti, pelo teu método, para ter conseguido, então, hoje estar aqui e me sentindo muito segura e preparada para atender essas demandas que chegam até a gente, né? Que lindo esse processo. Eu acho que vocês são agentes de transformação profunda na vida das pessoas. Tem várias pessoas que comentaram aqui que a Sheila é maravilhosa, deve ter pacientes teus aqui, ó, te prestigiando Ah, e validando. gratidão. Que lindo, que lindo. E realmente, a Sheila é uma profissional de uma capacidade ímpar. Olha aqui, ó, a Evinha está dizendo, ó, sou muito grata pela tua existência. Olha que frase linda. E a gente também é muito grato por ter a Sheila aqui com a gente, porque a Sheila também vem agregar a esse grupo de terapeutas uma energia maravilhosa, porque o processo da Sheila também proporcionou muitos aprendizados para todas, assim como o grupo como um todo. Eu tenho muita gratidão pela abertura que vocês tiveram de abrir, eu sempre gosto de falar esse termo, né? De abrir o sagrado de vocês para compartilhar
aquilo que estavam vivenciando e isso se transformar em potência e aprendizados para a alma de todas, porque muitas se reconheceram no processo da outra. Isso mostra que não importa se nós somos terapeutas ou não, né? Nós somos humanas. E nós estamos também nessas dores, nós talvez não tenhamos a mesma trajetória, com a mesma especificidade, mas nós somos humanas. E nós sofremos, passamos por desafios, e eu acho que exatamente também por passar por situações tão dolorosas e desafiadoras, que nos impulsionou para cuidar de outras pessoas, né? Porque isso é uma fonte de aprendizado. Eu sempre gosto de usar os meus exemplos da minha história, e vocês, mais do que ninguém, sabem com propriedade muitas passagens da minha vida, aonde eu experienciei muitas dores, muitas faltas, mas eu consegui, de alguma forma, encontrar forças para superar, para compreender. E assim como a Sheila comentou, eu acho que esses conhecimentos psicológicos, sistêmicos, biológicos, nos ajudam a entender melhor o porquê que a gente vivenciou determinadas experiências, né, tão difíceis. Eu acho que, principalmente, esse conhecimento sistêmico e psicológico das leis sistêmicas, ele abre um leque enorme de compreensões que a gente nem imagina. Eu acho que esse é um dos grandes conhecimentos aí da humanidade, que a humanidade vai se beneficiar e vai continuar se beneficiando mesmo com outros conhecimentos, como a evolução do meu método, que trago outras abordagens junto, mas eu sou muito grata por essa base da constelação que nós usamos, porque isso aprofundou ainda mais os conteúdos da alma, né? E eu acho que vocês todas proporcionam um aprendizado muito forte e muito especial, e principalmente de uma generosidade que eu só tenho a agradecer por essa abertura que vocês têm, até mesmo de abrirem mão do tempo de vocês hoje e estarem aqui. E eu queria muito que vocês estivessem aqui, porque eu confio no trabalho de vocês e eu quero que as pessoas que estão me buscando e pedindo indicação, Fernanda, quem eu posso buscar de terapeuta que você recomenda e que eu posso passar por uma experiência. Então eu quero dizer que essas pessoas que estão aqui hoje são pessoas da minha confiança, são pessoas que eu sentaria na frente delas para atendimento, sem sombra de dúvida, porque elas são guiadas pela célula espiritual que ancora o método, e elas também têm conhecimentos muito importantes, muito significativos, e eu tenho certeza que você vai viver uma experiência transformadora se você procurar qualquer uma delas. São pessoas que eu tenho no meu coração, e tenho meu profundo amor, meu profundo respeito, e que estão aqui para ajudar aí nas curas da humanidade. Deixa eu dar boa noite para a Cris, que entrou por último. Cris, que bom ter você aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. A Cris é uma doutora, uma colega Tá me minha, né? ouvindo? Psicóloga desse lugar. Eu costumo dizer que eu Psicóloga. gosto muito de orientar os psicólogos, e também eu fico muito feliz de saber que também os colegas psicólogos reconhecem que falta algo aí na nossa profissão que precisa ser complementado e que pode nos ajudar a ir mais profundo também, né, Cris? Nessas origens dos nossos problemas de uma forma mais acelerada, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar com o verbo, com as palavras, com a racionalidade, e as cartas sistêmicas, elas vêm para trabalhar numa outra ordem mais profunda e incrivelmente mais acelerada. Como que foi a tua conexão comigo, Cris, desse lugar de conhecimento? Porque você também é uma pesquisadora, uma buscadora, uma estudiosa, né, da mente humana. Então, vindo desse lugar da psicologia, você também tem um nível de exigência para poder buscar conteúdos qualificados para a tua prática, para atender os teus pacientes. Como que foi a tua conexão com isso que eu trago no método? Exato, Fernanda. Vocês estão me Uhum. ouvindo bem? Sim.
Então, é, na verdade, lá por volta de 2018, eu estava enfrentando um desafio que é estar trabalhando na Casa da Mulher Brasileira, com o tema violência doméstica. Então, era muito desafiador por conta justamente do tema, né? Era pesado. E por vivenciar tantas experiências lá, tristes mesmo, delicadas, eu comecei a pedir a Deus, ai, me mostre algo assim que eu possa servir também, mas que seja leve. E foi aonde eu comecei a descobrir, por exemplo, barras de axis, né? Facelift. Depois disso, eu aprendi também uma nova técnica que conectou muito, que foi a desprogramação neurobiológica. E a constelação em si, ela tinha por 2 vezes entrado na minha vida, mas eu não tinha sentido o chamado. Até que o ano passado, por um advogado, né, que na época era desconhecido para mim, mas que depois ele começou a falar sobre as constelações de forma bastante leve, assim que me cativou, então eu embarquei, né? Hoje até nós somos colegas, amigos, né? Querido amigo. E então, nesse ínterim, entrou a Fernanda com as cartas sistêmicas intermediárias, que eu não pensei 2 vezes, e imediatamente eu já adquiri e comecei a me auto-aplicar, porque eu sou dessa. Primeiro eu aplico em mim, para depois, né, passar aos clientes, pacientes. E eu vi, assim, mudanças maravilhosas, né? E depois já veio o método, eu falei, agora que eu não largo da Fernanda mesmo. Então eu estou amando tudo isso, eu só sou gratidão por Deus ter me colocado, ou melhor, te colocado na minha vida, né? Porque é uma grandeza esse método, assim muito transformador. Ele é rico demais e é embasado, né? Constelação, psicologia, medicina germânica, espiritualidade, enfim, hipnose. Olha, só tem a somar. Deus ouviu direitinho as minhas orações, então eu estou super feliz de fazer parte. Que bom, eu fico muito feliz. Me conta um pouquinho, Nádia, desse teu lugar de aplicação também. Você também tinha adquirido as cartas sistêmicas intermediárias ou você entrou na formação? Entrei direto na formação. Entrou direto na formação. Uhum. E foi muito interessante. O que te conectou? Foi muito interessante porque eu estava num momento em que eu questionava. Todo o atendimento que eu recebia em consultório, eu percebia que existia algo a mais. Eu não conseguia ir profundamente na raiz do problema. A gente conseguia resolver algumas questões de ordem física, orgânica, talvez emocional, mas eu percebia que existia alguma coisa a mais, profundamente gerando aqueles distúrbios, aquelas desarmonias, e eu não estava conseguindo. Isso é uma das coisas que sempre me moveu, eu sempre fui muito curiosa. Não, mas tem que ter algo a mais, eu tenho que descobrir algo, como chegar, né, onde está nascendo esse problema. E foi que eu lembro que eu fiquei uns 2, 3 meses me questionando e perguntando, falando com a minha espiritualidade até, poxa, mas tem que ter, tem tanta técnica linda, tem tanta coisa maravilhosa, deve existir. E naquela semana, você começou a lançar as lives e todas as vezes que eu ligava o meu computador, eu me conectava contigo. À medida em que eu fui assistindo, nossa, ia caindo downloads, é como se assim eu já soubesse que eu tinha que estar ali. Tanto que eu te falei, até antes de entrar na formação eu comentei, eu não sei porquê, mas eu sei que eu tenho que estar aqui. Eu não sei porquê, mas alguma coisa me chama. É um E sentimento. de lá para cá, lembra? De lá para cá, foi uma
transformação tão grande. Houve tanta movimentação na minha vida, de energias, de pensamento, de movimento, de cura, de autocura. Porque eu sou como as gurias também falo, como toda terapeuta boa, o que ela faz? Ela pesquisa, ela estuda, mas ela se aplica. Ela verifica se aquele método, aquela técnica realmente, qual é o efeito que ela tem. E eu comecei a fazer isso com o teu método e comecei a achar uma coisa assim, como diz as gurias, mágico, incrível. Aí comecei a passar adiante, né, junto com as pessoas que eu conheço e comecei a ver reverberando no campo e fazendo as modificações. Então, eu sou a primeira a ter utilizado o método na minha turma aqui. E achei incrível, assim, disse, nossa, isso aqui vai trazer muita cura, vai trazer muito alívio, vai trazer realmente aquilo que eu estava precisando em consultório e que eu não estava encontrando. Então, é uma benção. Que bom. Vocês também têm usado na autocura de vocês, né? Eu costumo dizer que, não, um dos pilares, né? Eu venho falando todos os dias nas lives sobre isso, né? Dos pilares que tem o método, né? Então, um deles é o pilar de autocura e o outro é o pilar de autocura para o paciente, né? Então, a gente tem os conhecimentos e as técnicas que você pode usar em você mesmo, e você tem todo o conhecimento também e as técnicas para usar nas outras pessoas. O processo de autocura, uma coisa que eu comentei com vocês, né, que eu acho que muitas pessoas esbarram nessa questão, que quando a gente fala que o terapeuta precisa se curar, é como se isso tivesse um tempo para acontecer e a gente tivesse que dizer, não, então tá, agora eu vou ter que primeiro me curar, primeiro trabalhar as minhas questões para depois poder atender outras pessoas e me sentir fortalecido para atender outras pessoas. Em alguma medida pode existir esse entrave, né? Mas tem uma grande sacada que eu trouxe aqui para vocês no grupo, eu queria entender como é que isso repercutiu em vocês, que mesmo que você tenha questões para trabalhar em si mesmo, você pode sim, ao mesmo tempo, ser um facilitador do processo do outro. Vocês perceberam que, em alguma medida, vocês estavam um pouco assim, esperando que tivesse um tempo para autocura, para depois atender pessoas? Vocês viveram um pouco desse processo de dizer, não, eu não posso atender os outros antes de trabalhar em mim? E vocês se deram conta disso no método, sendo que vocês já têm a condução guiada para fazer, e não importa que vocês tenham questões, como que foi isso? Como é que foi essa percepção para vocês aí? De entender que mesmo que você trabalhe as suas questões, isso não impede de você estar atendendo, né? Como vocês estão se sentindo hoje em relação a isso? Vocês conseguiram compreender que, ao mesmo tempo que a gente trabalha o nosso processo, a gente precisa estar olhando para o que a gente faz, para o futuro, para aquilo que tem de bom, para aquilo que a gente vai viver ainda, para aquilo que a gente pode proporcionar. Porque eu mesma, durante muito tempo, eu tinha essa visão de que enquanto eu não me trabalhasse, e eu escutava isso muito, né? E a gente escuta até hoje. Você só pode levar o seu paciente até onde você já foi, até onde você já se desenvolveu. E a gente quebra com esse pensamento no método, né? Porque a gente tem aqui inúmeras constelações que já estão mapeadas. E que mesmo que você... E, aliás, acontece um outro processo, que até a Andrea comentou no depoimento dela. A Andrea disse, eu comecei a usar cartas com as constelações, e quando eu estava guiando o processo, eu me dei conta que eu estava sendo trabalhada também, numa questão que eu nem sabia que eu tinha. Então, o método, ele tem essa dinâmica de, como ele tem uma condução pronta que não depende de você, você pode tranquilamente conduzir qualquer situação, mesmo que você tenha uma situação parecida e que você mesmo não tenha trabalhado. Isso é uma constelação do futuro, né? Porque numa constelação tradicional, se você tem os entraves, você vai estar grudado no teu processo. Você vai estar com receio, com medo, você vai estar mobilizada, porque vai tocar na tua ferida.
Então, como é que você vai dar um fechamento para uma coisa que você mesmo não conseguiu dar ainda? Então, olha que interessante isso, né? A gente descobrir que a gente também está dentro de uma metodologia que a gente tenha tranquilidade de diariamente, não importa o caso que chega, eu tenho a condução para usar. E, paralelamente, eu posso trabalhar também no meu processo, mas isso não me impede de atuar. Como é que foi isso para vocês, na prática? Quem quer falar? No início, bem no início, eu sentia eu tive esse pensamento. E logo depois, à medida em que a gente foi avançando, começou a cair essas barreiras. E a gente vê assim claramente assim que o que eu estava focando, como eu estava me apegando a uma ideia, não fazia sentido. A própria condução das cartas e do método me fez assim olhar de uma forma diferente. Por isso que eu digo assim, foram muitos movimentos. Eu lembro de uma frase que você falou na primeira vez, na primeira aula, que levou 5 horas, lembra, gurias? E a Fernanda chegou e comentou assim, quando eu estava falando, ela disse, você tem muitos fechamentos para fazer, Nádia. Muitos fechamentos a serem realizados. Naquele momento eu já sabia disso. E a alma da gente já sabe, né? Quando venha para a consciência, eu dei o start. Então deixa vir. Vamos ver o que vem. E realmente, um desses pensamentos era esse. Ah, será que eu consigo? Será que eu tenho condições? Será que eu preciso passar por todo um processo de formação, de me fortalecer? Simplesmente foi natural. E é gostoso, é bom a gente olhar para trás. Eu olho agora e vejo assim, nossa, eu tinha tanta dúvida no início. E olha como eu estou mais forte, olha quanto movimento eu realizei de novembro para cá. São coisas assim que eu não esperava esse movimento de mim. E, embora a gente seja uma terapeuta de tanto tempo com outras técnicas, o método das cartas me trouxe assim um reforço, um up, uma nova forma de ver, um gás diferente. E é muito bom isso. Eu quero compartilhar sempre com as pessoas, eu quero falar para elas, olha, vocês têm que experimentar. Tanto é que testando uma das cartas com a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 21 anos, e nós temos a Aliás, é mesa, possível né? fazer isso, né? As É cartas possível fazer. a gente pode usar com a família, a gente pode usar com os amigos, a gente pode usar com pessoas próximas que numa constelação tradicional tem um limitador, porque se fala quanto maior proximidade, maior conflitiva e maior dificuldade de isenção na condução do processo. Só que aqui é como se você fosse um estranho, porque a condução não é sua. Então não depende de você saber o que está no campo, e aí esse campo está truncado, ou você está interferindo, ou você está direcionando algo seu, porque existe um comprometimento afetivo, de vinculação, de parentesco, né? Então, isso é outra coisa sensacional de a gente poder também tocar a alma das pessoas próximas, né? Aliás, eu proporcionei para vocês um atendimento da minha filha, né? E a minha filha entrando no processo, eu fiz uma demonstração de um dos tipos de atendimento que é de regressão, né? De hipnose sistêmica. E eu usei a minha filha deu depoimento. Aliás, agora eu vou gravar de novo com ela o que aconteceu depois, porque inicia naquele momento e depois de alguns dias tem o resultado do que foi sendo internalizado pelo processo do atendimento em si, né? Porque fica reverberando as informações depois, então é muito interessante. E aí você usou na sua filha e... Na realidade, eu acabei utilizando a mesa radiônica com os símbolos, né? Com a detecção das cartas, e foi direto num ponto em que ela passou uma dificuldade, sem a gente comentar. Eu sabia como mãe que quando a gente se mudou, a gente morou fora do Brasil, moramos na China por um período, em função do esposo ter se transferido. Para ela foi no período da pré-adolescência, e aquilo houve um choque cultural muito grande. Ela teve que fazer uma adaptação muito grande, a língua, a cultura, tudo, né? Muito longe da família, dos amigos. E eu percebia que tinha alguma coisa guardada. Por incrível que pareça, a mesa apontou a carta que falava sobre a harmonização da mudança de casa e país com os pais. Uau! Mas foi assim, ó, certeiro. Incrível. Então,
É fantástico, fantástico. E o que E que a ela diferença, disse? O que que É ela fantástico disse mesmo. quando saiu? ela disse que quando lê a carta, ela sente no coração dela uma emoção. É Ela uma coisa acessou, interessante, aham, porque ela tu sente no próprio corpo físico, reverbera no corpo físico. e ela E com teve o algum tempo, sintoma, ela teve algum problema que ela desenvolveu ancorado no físico? Ela desenvolveu algum problema de saúde? É por isso ou sim, sim, tipo uma psoríase, problema aham, de pele? principalmente nas mãos, a pele. Uhum. Então ela empipocava a mão, né? E eu sabia que era emocional. Por isso que eu sempre pesquisava, né? Alguma coisa está desencadeando isso que eu não estou conseguindo chegar. Embora sendo mãe dela, né? A gente sempre evita esse conflito assim de terapeuta e mãe. Mas o método daqui foi muito certeiro, muito certeiro. Então isso já serviu de base o quanto isso auxilia. Ela se sentiu aliviada, ela viu que as cartas realmente batiam exatamente com situações em que ela tinha essas dúvidas, né? E para mim só foi mais uma validação, né? E que idade ela tem? Hoje ela está com 20 para 21. Quando aconteceu essa mudança, ela estava com 10 anos. 10 para Veja 11. só, esse é um dado importante, né? Como nós guardamos as memórias durante tanto tempo e como esse tipo de situação pode gerar um impacto bem significativo que impacta o mental, o emocional e o biológico. E a gente poder, mais de 10 anos, desculpe, ela tinha 10 e agora tem 20, É, 20 para 21, 20 10 anos. então 10 são anos. 10 anos guardando em todo o seu sistema resquícios de uma experiência que teve um desgaste, que teve um sofrimento, que teve um impacto, né? E por isso que é tão importante a gente entender o que acontece em cada fase que pode gerar esse impacto. E nós temos no mapa, uma das cartas que tem no mapa mostra exatamente, né, esse ponto que quando nós vivenciamos experiências de mudar de casa, mudar de cidade ou mudar de país, isso é uma vivência que pode impactar de forma significativa e que precisa sim de um fechamento, porque a gente vai para a vida, né? A gente segue adiante, porém, nós seguimos com o ancoramento daquela vivência. E isso continua nos trazendo uma limitação. Então, que interessante ela ter passado por essa experiência e ter entendido que sim, ainda estava com ela e ela teve a oportunidade de liberar. E que sensação também você teve de oportunizar isso a ela? Como deve ter sido, acho que deve ter te trazido um conforto, né, de dizer, nossa, porque como mãe, também você deve ter se sentido culpada, né? Ou deve ter tido um Com certeza. desconforto de saber, nossa, eu também tomei essa decisão de ir para lá e olha o que eu causei. Querendo ou não, né, não intencionalmente, mas a atitude, a decisão de ir para lá tem a ver com você e com o teu marido. E o quanto e você como mãe a gente traz muito a responsabilidade do que acontece com os nossos filhos, né? Então eu imagino que houve uma sensação aí de um desconforto em você quando foi identificado isso? Com certeza, com certeza. E interessante que assim que tu starta o processo, que é trazido à consciência, né, ela se aliviou e eu também. Eu senti uma paz, né, uma tranquilidade. É interessante porque nós somos o mesmo grupo familiar. Então, o que ela sentia, eu também senti o desconforto, da mesma forma que a autocura foi promovida, eu também senti esse alívio. Tanto que ela está se mudando agora para outro estado, para a faculdade. E agora eu tô tranquila, eu tô em paz. Eu sinto assim, ó, ok, ela está indo para a vida dela, ela está bem preparada, ela está bem amparada, ela está se sentindo feliz. Então, parece não, não tem mais nenhuma ligação desconfortável, algo pendente, segurando essa ida para ela para o mundo. E essa mudança de endereço poderia ser uma âncora de reviver a emoção anterior, porque como essa mudança, de novo, ela está indo para uma mudança de cidade, poderia ancorar de novo uma reação, inclusive física, alérgica,
pelo fato de ser experiências semelhantes, porque nós temos as âncoras desenvolvem os mesmos gatilhos, né? Emocionais, físicos. É interessante isso. E o fato de você também teve responsabilidade no que aconteceu com ela, e agora você oportunizou equilibrar essa conta, porque você proporcionou a ela essa constelação dessa temática. Então é como se o universo estivesse dizendo, olha, agora você pode retribuir aquilo que você tem responsabilidade. Interessante a lei do equilíbrio, né? Então ela te traz uma ferramenta Fantástico. e ela diz, olha, você pode usar aqui com a sua família, porque você também está liberando o teu karma. Porque nós também, quando nós tomamos uma decisão, nós impactamos a vida de outras pessoas. Mesmo que a gente não tenha intenção, uma intenção de prejudicar, a gente está fazendo isso, às vezes, de forma não intencional, né? Mas pelas circunstâncias das decisões que nós tomamos. Então, veja, além daquilo que nós fazemos eventualmente e que a gente se arrepende porque tomou a decisão de fazer, a gente ainda tem que carregar situações onde nós não tivemos a intenção, porém nós somos responsáveis pelo impacto causado. Olha que interessante. E a lei do equilíbrio aqui trouxe para você a possibilidade de você também trazer um alívio, porque talvez essa vivência que ela carregava, de alguma forma a tua alma sabia desse comprometimento. E a gente não consegue ter paz quando a gente tem questões que a gente precisa liberar e que estão vinculadas a outras pessoas, né? Você chegou a usar alguma frase de dizer, sinto muito, filha, por você ter vivido Com isso? certeza. Usou? Com certeza. E é interessante que após esse processo todo, a gente tem tido uma relação tão harmônica, tão boa, tão gostosa de sentar, de conversar, de abrir mais o coração, de uma é diferente, tá diferente. Eu não sei nem explicar como, porque sempre foi uma boa relação, mas havia algo guardado que de vez em quando surgia e eu era o alvo sempre assim, mãe, você me fez ir para lá, você trocou os meus amigos, você trocou a cidade, você trocou a minha casa. E tem muita mágoa. É normal que seja assim, porque o impacto é grande realmente. É como se você tivesse tirado ela da própria vida, da vida que ela tinha estabelecido. Então, sim, vai ter todo esse sentimento projetado em você. E é normal que seja assim. E é interessante, sim, que na nossa visão como pais, os pais, acho que estão fazendo melhor, oportunizando situações que foram fantásticas para ela como crescimento, como formação, experiência de vida. Porém, a visão dela, isso é muito importante a gente ter em mente, a visão dela não entendeu dessa forma, a forma como ela enxergou a situação. E isso é muito importante. Então, quando nós temos o nosso paciente, o nosso cliente, a gente tem que observar isso. Não é o que se apresenta, e sim como a pessoa entendeu, compreendeu aquela situação, né? É exatamente isso. Não é o desenho da situação não determina o impacto causado, né? É como a pessoa sentiu aquela experiência. Às vezes a gente diz assim, os pais, às vezes, eles fazem algo e eles têm uma percepção de estar fazendo melhor. Mas o fato é, como a criança percebeu a presença dos pais, ou as atitudes dos pais, ou as escolhas que os pais fizeram, ou a postura que eles tiveram. Então, essa é a parte subjetiva que é determinante. E tem outro fato nessa situação que você colocou que acontece, que é quando os filhos eles vivenciam algo assim como você relatou, eles têm uma imaturidade psíquica ainda. Então, quando você tira uma criança do ambiente dela e ela é jovem, ela não se desenvolveu ainda, ela vai estar ainda num padrão reativo. Porque não importa se é uma oportunidade maravilhosa de conhecer milhões de coisas como é na visão do pai. Para ela está perdendo aquilo que ela está acostumada, que dá segurança, que dá tranquilidade, que ela construiu. Então, você está tirando algo dela e ela vai reagir a essa retirada desse algo. Então,
E isso vai gerar um impacto emocional. Só que isso só vai ser compreendido por ela e talvez agora ela esteja mais madura para compreender que sim, ela aprendeu e se beneficiou dessa experiência. Só que enquanto ela não estava liberando o conteúdo retido traumático, ela não ia conseguir ter essa visão. E eu acho que a relação de vocês mudou também pelo fato de você ser a agente que proporcionou a ela essa cura. E você disse, filha, eu sinto muito pelo teu sofrimento. Então as frases, elas também vêm dizendo, agora eu sei o quanto foi doloroso para você. Então é como se você estivesse se retratando diante de algo que você fez sem a intenção de machucar. Porém, dentro dela, era como se ela precisasse que você se retratasse. Aliás, as pessoas não se curam de um trauma. Um dos motivos da não cura é que elas ficam esperando na mente delas uma retratação de alguém relacionado ao evento. Esse é um dos fatores que impedem uma pessoa de se curar. Porque ela acha que em algum momento a pessoa envolvida no trauma dela, da questão que ela está vivenciando, se essa pessoa chegasse e se retratasse, ela se aliviaria. Porque é o reconhecimento, eu fiz algo de errado. Porque a pessoa tem dificuldade de dar o fechamento para aquela experiência por si só. Porque quando aconteceu a experiência, ela era imatura. Então a pessoa não consegue ter a maturidade de dar o fechamento para a experiência. E foi exatamente isso que aconteceu. E era exatamente isso que estava impedindo ela de entender que teve perdas, mas que precisa dar o fechamento e que você não fez isso de forma intencional e que você estava buscando o melhor para ela. Mas o fato de ter sido você foi o grande facilitador da aproximação do relacionamento de vocês. E eu fico muito feliz de saber disso, porque eu acho que não tem preço uma mãe poder se aproximar afetivamente do seu filho, da sua filha, porque é um resgate. É um resgate de relacionamento, é um resgate do teu papel como mãe. E outra coisa, cada uma voltar para o seu lugar. Porque dentro da constelação a gente diz isso, né? Eu preciso estar no meu lugar e eu preciso que o outro reconheça o meu lugar. Então, como eu tenho raiva de ti, mãe, eu também não reconheço muito o teu lugar. Eu fico te criticando, eu fico te julgando, eu fico jogando e projetando as minhas dores em você, porque estão envolvidas, né, com você. Agora, você voltou para o teu lugar de mãe. É como se você tivesse recuperado o respeito, a admiração, a autorização para ocupar esse lugar, porque agora é seguro confiar em você, mãe, porque agora você viu o que eu vivi, o impacto do que eu vivi. Então eu acho que é uma multiplicidade de curas que aconteceu somente nessa carta, muito intensa, porque você voltou para o seu lugar. E aí acontece outra coisa. Eu como mãe, resgatando o meu lugar de mãe, eu tenho mais força profissional. Porque a minha casa está em paz, e para a mãe é muito importante isso, né? A energia feminina, para ela, como ela é geradora da vida e mantenedora da vida, porque ela fica 9 meses com o bebê na barriga, ou até 9 meses, né? Ela quem ancora por todo o período da vida dentro do ventre, a mãe, para ela é muito importante que os filhos estejam bem e estejam bem com ela. Do contrário, isso causa um peso e esse peso repercute no atendimento. Aqui no nosso caso dos terapeutas, vai impactar direto nos atendimentos. Por quê? Porque cada paciente é um filho. É alguém que a gente acolhe e que a gente resgata com amor, com carinho, a gente tira aquilo que não está legal, a gente devolve as partes perdidas da alma. Então, para a mulher que é terapeuta, é muito importante ela estar com a sua família em ordem, porque isso traz força profissional. E isso eu estou vendo que vocês aí, em cada lugar de vocês, vocês estão voltando para o lugar de ordem,
como mãe, como esposa, como filha. É ou não é? Vocês todas têm experiências, eu acompanhei a trajetória de vocês, e vocês todas, eu acho que têm aprendido e vivenciado as leis sistêmicas e essa ordem, o lugar de ordem, a hierarquia. Essa força tem atuado na vida de vocês para colocar vocês no lugar, né? É como se vocês estivessem sendo conduzidas. Olha, agora aqui nós vamos ter que olhar para essa temática, porque curando isso, você volta para o teu lugar de poder. Isso é sensacional, né? Esse aprendizado vocês têm vivenciado também, né? Sheila e Cris, querem falar alguma coisa sobre isso? Sim, primeiro falando ali do primeiro aspecto, do quanto a condução ou a constelação com a carta nos dá segurança mesmo não tendo vivido essa experiência, né? Então, respondendo aí a primeira questão, com certeza. Eu, desde das primeiras que eu comprei, né, que é da validação do método, quando eu usava nas sessões, eu já sentia essa potência, né? Como se fosse aquelas palavras certeiras, assim, né? Que tirava realmente o teu paciente desse estado de dor, porque a gente sabe que todos os desafios, eles trazem mensagens importantes, né? Para a mudança na vida da gente, né? Mas sabe o que realmente me despertou e me chamou a atenção? E eu acho não, tenho certeza que tem a ver justamente com uma das leis sistêmicas, que é o pertencimento, ou seja, todos fazem parte, né? Não importa se é um familiar, se é um paciente, mas todos fazem parte, portanto, todos nós estamos conectados e cada um tem sim o seu lugar. Quando eu gravava ou quando eu gravo os áudios, né, que tem a ver com a harmonização da carta, é impressionante como nas minhas experiências eu me conectava incrivelmente ou ao campo, né, as informações daquele paciente, porque a sessão terminava e daí depois você gravava aquela harmonização para que ele pudesse seguir ou 7 dias ou 21 dias. E muitas vezes, não aconteceu só uma, muitas vezes, gravando para o paciente, é como se eu estivesse fazendo a minha autocura. Eu entrava naquela harmonização e estava liberando coisas em mim também, né? Com a mãe, com o pai, porque muito dessa lealdade familiar a gente carrega inconscientemente, e quando tu fala em estar em harmonia ou estar no seu lugar na família ou, né, no seu sistema, seja na minha família de origem ou na minha família, enfim, que eu construí, casei e tenho filho, como é importante esse lugar, né? E eu percebi, e muito interessante, porque às vezes a gente acha que só tem problema quando tem conflito. Então, e não é bem assim, né? Eu, por exemplo, nunca tive conflito com a minha mãe. Ela deve estar até assistindo aí, porque a gente tem uma conexão incrível. E a conexão é tão... Coloca aí se tem as mães aqui nos assistindo. Coloca aí, eu sou mãe. E é dela que vem realmente toda essa minha força, essa criação, essa vontade, enfim, né? Então, honro realmente muito. E só que por esse amor ser tão assim, a lealdade, eu me conectei demais ao destino dela. E eu não estava me dando conta do quanto isso estava emaranhando a minha vida, ou seja, trazendo conflitos para a minha vida, né? E foi, pensa só, racionalmente, a pessoa aqui tentando achar uma explicação racional, cartesiana, uma mente, né? Tentando entender assim, tá, mas como assim? Nossa, a gente é super parceira, uma incentivadora da outra, como assim isso me traz problema? Não tô entendendo. Aí sim, nesse processo todo, a gente entende o quanto, né, tu se emaranha nesse destino, né, por ver às vezes o sofrimento de alguém, você acaba repetindo, não,
É amor cego. Eu sofro no teu lugar, eu travo, né, inconscientemente, eu travo a minha vida, né, algumas questões por lealdade a você, porque eu sei o quanto isso te custou, né? E aí tu acaba reproduzindo. Então, é interessante porque a teoria, a gente já ouviu falar isso muitas vezes. Muitas vezes a gente ouve falar. Mas quando isso acontece na prática, e quando tu consegue acessar essa consciência, porque a consciência é a chave para essa transformação, mas a gente precisa reconhecer as nossas histórias pregressas, né? Aquilo que aconteceu tanto de positivo quanto negativo e que impactam as nossas atitudes, impactam as nossas vidas, né? A forma como a gente olha para tudo que acontece. E então, para mim, assim, Fer, eu não tenho como falar em palavras o que você e o teu método trouxe para mim de libertação, né? Para algo que eu nem sequer imaginei que existia na minha vida. Entende? Como é algo muito mais profundo, como que tu... Eu nunca iria levar esse assunto para uma terapia, eu nunca iria levar, porque isso não fazia parte da minha área, do que era conhecido que seria um entrave, né? Eu sei que para muitas pessoas pode parecer assim, tá, o que ela tá falando é papo de doido, né? Mas tem que viver o processo. Tem que viver o processo, tem que entrar, tem que conhecer o método, tem que fazer uma sessão para entender, porque é um nível muito mais expandido. Não dá para a gente, né? A gente não encontra palavras para falar. Então, eu queria só destacar essas duas questões, né? Primeiro que, às vezes, não é só o negativo que impacta a vida da gente. Esse amor cego faz com que a gente também conduza a vida da gente de um jeito que, ao invés de, muitas vezes, prosperar ou, né, alavancar, te trava e tu não entende por quê. E aí tu dizes, mas meu Deus, mas por que que não vai? Por que que eu estudo, me dedico, né? Sou uma pessoa bacana até. E a coisa não flui. O que que tem aí? E aí tu mergulha nesses processos. Então, para mim, assim, muita gratidão. Foi um processo para mim, assim, indescritível, impagável. Não tem dinheiro no mundo. Se dissesse assim, paga... Cara, não tem pela transformação que aconteceu na minha vida e por essa conexão, inclusive quando eu gravo, né, para passar para alguém. Eu não sei te dizer se o meu cliente sente tanto quanto eu sinto, porque eu acho que também tem que ter uma entrega, tem que ter uma aceitação. Mas eu acho que sente porque são códigos que vão direto para a alma. A gente não fala com a racionalidade da pessoa. É por isso que eu acho que toca tão profundo. A gente consegue trabalhar mesmo numa pessoa cética, numa pessoa que não acredita, porque não são frases, não são palavras, são códigos que usados, e eles têm, além de tudo, uma energia ancorada na carta. Então, quando você conduz ou através de uma meditação ou através de uma carta, esses códigos juntos, eles já têm uma energia ancorada para aquela finalidade, né? Então, não tem como a alma não se conectar com isso, porque, além de tudo, é algo espiritual, está agindo. Quando você trabalha com o método está ancorado numa energia e numa egrégora espiritual. Então, não tem como a pessoa não se conectar. Não tem como a pessoa não acreditar no que está acontecendo com ela, né? Então, é algo maior do que nós podemos explicar racionalmente. É algo realmente... Nossa, não acho palavras. Né? É impressionante de ouvir e eu fico muito feliz mesmo. Diga, Cris. Conclui, Sheila, desculpa. Não, e eu só ia falar que eu também apliquei em familiares, né? Quando eu também apliquei em familiares, e foi muito interessante, porque eu apliquei a mesa também, e nessa situação veio um processo de perda de animal de estimação. E fazia parte da minha família, eu convivia com aquela situação, mas eu não tinha ideia do quanto aquilo tinha
né, gerado de impacto, né, assim, na história e na vida dessa pessoa. Então, como é incrível, por exemplo, o campo, ele é soberano, né, ele que mostra, talvez por ser familiar, eu iria pensar assim, não, vai aparecer talvez isso, por isso que é muito interessante, porque além do campo que é soberano vai te mostrar, a condução é neutra. Então, independente de eu saber ou não saber, é perfeito, porque é pela condução do método que a gente consegue chegar e ter esse alcance. Talvez num atendimento tradicional, a chegar nesse item de impacto que era a perda de um animal de estimação, talvez eu levaria muito mais tempo para sentir isso no campo, né? E Então, também identificar que era um animal, que não era uma pessoa, porque é complicado depender da percepção do terapeuta, né? É um desafio. E muitas pessoas até travam, né, num processo, quando depende delas, a própria pressão de ter que identificar o que tem no campo, encaminhar, é desafiador, né? A gente fica tentando ajudar o paciente e dar um fechamento para que ele saia melhor daquela sessão, mas a gente fica numa tensão, porque você fica sem saber como que vai resultar, né, até o fechamento da sessão. Então, isso era algo que eu sempre estudei muito, me dediquei muito em todos os cursos, em todas as técnicas, mas na hora que você está frente a frente com o teu paciente, você sempre fica com aquela sensação, meu Deus, será que essa pessoa vai sair melhor deste atendimento? E isso era uma coisa que me gerava. E às vezes eu passava por atendimentos semelhantes, com o mesmo problema, a pessoa tinha a mesma sintomatologia, e eu pensava, nossa, eu tratei bem do outro. Ai, mas será que eu vou conseguir ter o mesmo resultado com essa pessoa? Ai, o que eu falei mesmo para anterior que deu certo? Eu ficava tentando buscar, gente, ai, será que eu vou fazer tudo? Ai, será que eu anotei tudo que eu usei? Eu me pegava pensando isso. Porque a responsabilidade é sua. E você não lembra sempre como você vai aplicar, né? Como você vai atender? O que eu falei que ajudou de forma tão significativa? Eu me peguei várias vezes tentando recapitular na minha mente qual era o protocolo que eu tinha usado e que tinha tido aquele efeito benéfico para que eu pudesse usar de novo, porque se funcionou de uma vez, pode funcionar de novo. E hoje, com a metodologia, eu me sinto tranquila de formar pessoas sabendo que elas não precisam contar com a sua memória ou com essa responsabilidade de sentir o campo para depois descobrir o que tem nesse campo, para depois dar o fechamento e fazer isso de novo quando entrar o próximo paciente. Isso é uma das coisas que... Ela traz segurança e leveza. Exato, porque... Né? E, além de tudo, cansada para o próximo atendimento. Esse era outro desafio que eu tinha. O primeiro, você está inteira. Mas o segundo e o terceiro... Chegou no final do dia, você já está... Uau! O que vai acontecer aqui nesse atendimento? E a pessoa tem que sair bem, porque senão também não volta e eu não pago as minhas contas. Tudo isso eram desafios que eu vivenciei. Então, quando eu fui o método, eu pensava, gente... O que eu quero é facilitar a vida das pessoas. O que eu quero é trazer leveza. Eu também tinha uma dificuldade, porque me desgastava muito, de ter que abrir um campo e ficar todo aquele período sentindo aquilo para encaminhar e sentir na minha mente, Eu ficava cansada e me custava muito isso, sabe? E quando chegou a canalização das cartas, eu disse, uau, eu posso me tranquilizar agora, porque eu não preciso mais ter toda essa pressão, porque eu já tenho agora um guia. É claro que quando eu atendo, como eu canalizei um método, eu já tenho downloads muito fortes em mim. E pela espiritualidade, eu já sou muito guiada quando eu atendo vocês, né? Então, para mim, já fica muito latente isso. Mas se eu precisar trabalhar com uma carta, por exemplo, eu tô tranquila. Eu tô tranquila porque eu sei essa condução, eu posso replicar exatamente esse conteúdo, porque eu já mapeei ele, eu já sei que ele tem uma condução que vai trazer o fechamento, e eu sei a diferença que vai trazer ou vai levar para vocês na hora da aplicação, porque traz mais tranquilidade.
ele vai trazer mais leveza, vai trazer um direcionamento e o terapeuta não precisa entender de todas as temáticas. O terapeuta não precisa saber todos os pontos que precisa tocar para trabalhar uma questão, porque tem os protocolos que ajudam, tem todas as questões que ajudam, né? Cris, você queria falar alguma coisa? Que eu cortei você? Então, é realmente sobre as cartas que ela nos traz muita segurança, leveza, e a gente pode estar trabalhando em simultâneo, né? Na autocura, ao mesmo tempo que a gente já pode estar atendendo pessoas. E eu me recordo agora que eu achei incrível, parece brincadeira, mas colegas, eu também atendi uma pessoa que mudou de país. E outra que eu atendi também, que foi com relação à perda do animal de estimação. E é assim incrível o quanto vem a emoção. Nossa, é assim super. Parece que na racionalidade, quando eu peguei a carta e li a temática, parece que estava tudo bem. Não sei por quê que saiu essas E também não cartas, deu né? muita bola para o Mas na hora conteúdo, que eu né? comecei a E a gente até contar na temática diz, mas como é o conteúdo, que a perda de um animal de estimação pode ser um conteúdo relevante para ser trabalhado, né? nossa, a pessoa, olha, debulhou em lágrimas, de soluçar. Foi assim algo que eu falei, uau! Isso, esses códigos vibratórios realmente vão fundo na alma, né? E outro detalhe, até com relação ao meu caso, né, Fernanda? Com relação ao aborto. Eu achava que eu já tinha, assim, dado um fechamento para os meus bebês. Até quando eu conheci a carta, né, do aborto que eu sofri, aí eu fui ler. Nossa, eu senti tudo, eu senti dor, eu senti aquela emoção de chorar forte, doído. No outro dia eu cheguei a sangrar. Então, tudo isso mexe de verdade. E eu também fui ler para o meu marido. Ele, não, já está tudo bem. Ele se desmanchou. Eu falei, bom, isso tudo é para comprovar que realmente funciona. O código vai fundo na Então, alma e traz a só para melhoria, contextualizar quem o está ouvindo, fechamento. a Cris está falando de uma das cartas que nós temos. Aliás, nós temos mais de uma carta ligada à experiência de aborto. Então, essa é uma das experiências também para a mulher que, mesmo que tenha sido um aborto em que ela não tenha ficado muito mobilizada no momento do ocorrido, ele tem um impacto na alma, porque sistemicamente a gente precisa dar um bom lugar no nosso coração para todos os filhos que nós geramos, mesmo que tenham permanecido por pouco tempo dentro de nós. Quando nós não damos um bom lugar, existe o que a gente chama de excluído, né? Uma energia de exclusão. É como se esse bebê ele ficasse vagando, fica numa energia de que ele não pertence àquela mãe, porque ela não valida a existência dele no coração dela. Então, também isso tem uma ressonância no pai, porque quando um filho não vem ao mundo, ele acaba comprometendo aí vários destinos. Então, é uma mãe que não pode viver esse destino, não pode ser mãe. É um pai que também não pode viver esse destino. E tem um significado e um impacto maior quando existe uma situação ligada a um aborto que foi induzido, ou seja, eu tive a intenção de tirar, porque eu entendi que eu não tinha condições naquele momento. Então, isso tem um impacto, e tem uma carta específica para isso, e tem a carta do aborto espontâneo, que é quando o corpo, de alguma forma, ele rejeita, ele não se sente apto, portanto, há um aborto espontâneo, ou é um aborto que como é que a gente diz, é eliminado espontaneamente, ou precisa fazer até uma intervenção para retirá-lo, ou dependendo
de quantos meses tem esse aborto, ele pode ser reabsorvido pelo próprio organismo, né? E a Cris, ela vivenciou 2 situações ligadas a aborto espontâneo, né? Um deles, inclusive, ficou retido, né, dentro do útero, e ela teve oportunidade, então... Você tinha a sensação de que já estava resolvido isso, ou ainda você tinha uma sensibilização em relação a isso, Cris? Eu achava Já racionalmente estava que bem. já estava tudo bem. Mas quando eu fui fazer a carta, nossa, ó, aí que eu fui entender isso é tudo muito rico, é tudo muito maravilhoso. Esse campo morfogenético, trazer essas informações, né? E eu senti no meu corpo dor mesmo, e a chegar a sangrar no dia seguinte, né? Além daquele choro, assim, que estava precisando, acho que estava represado e limpou. E aí eu consegui, né, realmente trazê-los para o coração. coração. E tem um outro ponto importante aqui, que dentro desse protocolo, que é importante a gente entender, que é o comprometimento não só para a mulher. Então, assim, racionalmente, talvez a gente ache que está tudo resolvido, porque esse é um conteúdo mais profundo da alma que liga a tua alma com outros seres. Muito bem. E quando a gente acessa a carta, por que vem toda emoção? Porque você, ao falar os códigos que tem na carta, que são as frases curativas, elas vão acionar o pacote de informação que está retido no tempo para que volte a ter um lugar no coração. Ou seja, a lei da ordem, né? Da hierarquia, ou seja, eu sou mãe, você é o filho. E tem uma outra questão de cura que aconteceu no seu caso, que você também poderia sentir, e esse choro também poderia ser de uma certa culpa inconsciente por não ter proporcionado ao teu marido a oportunidade de ele ser pai. E nesse sentido, a lei do equilíbrio vem dizendo, use a carta com ele, para que, assim como, olha os casos parecidos aqui, como no caso da Nádia, a Nádia fez com a filha e você fez com o teu marido. Então, vocês restabeleceram uma união de casal, porque você sentia que estava devendo ao teu marido algo, ou seja, tinha um peso ali, e este peso afasta o casal. Por melhor que seja a vinculação, tem algo aí no meio de vocês que se forma quando existe uma situação ligada ao aborto e que a gente não trabalha, né? Tem alguém perguntando aqui, ó, mas essa carta você pega aleatório ou você procura pegar a carta? Então, se você já sabe que vivenciou uma situação ligada a aborto, você já pode ir direto nela, assim como todas as cartas. As cartas, elas estão dentro de um mapa. Então, todas as fases da vida vão ter temáticas para serem trabalhadas em constelação e tem a constelação dessa temática pronta. Quando você já sabe todas essas vivências que você tem, você automaticamente já pode ir trabalhando. Aliás, eu indico que já vá lendo e fazendo checklist do que você viveu e comece a utilizar no seu processo. E nesse caso, Cris, eu acho que houve uma cura profunda também que você conseguiu, que é instintivamente dizer, vamos fazer essa carta aqui? Você quer fazer essa carta, né, de você levar até ele, e ele até também tem a mesma reação que você. Ai, mas será que eu preciso fazer essa carta? Mas por que eu, agora que você veio com essa ideia, tanto tempo depois, vou ter que fazer uma carta para quê? Qual é o sentido disso? O que comprova o ceticismo, né? De, tá, mas que carta que é essa? Agora o que você tá vindo aí com esse... Vou ter que olhar para quê, né? E aí você insiste e diz, não, mas vamos fazer, de repente pode te ajudar de alguma forma. E aí, quando ele começa a acessar os códigos, ele acessa o pacote de informação, porque provavelmente é algo que ficou reprimido no passado, e como ele ama muito você, ele deve ter te apoiado, permanecido com você, mesmo diante desta não vivência, né? E
no momento que ele acessa, ele tem a liberação. Que lindo, você não tinha contado isso para nós, hein? Olha que importante fazer live com as terapeutas. Elas nos escondem o ouro, eu quero saber tudo. Mas, curiosamente, aqui vocês três, hoje reunidas, vocês trouxeram aspectos muito lindos de união familiar, de uma conexão de volta a um lugar de força dentro da família que não é indicado fazer constelação. Olhem que incrível o que aconteceu com vocês. Vocês enchem o meu coração de orgulho e de felicidade de saber, através da prática, de fato, que vocês conseguiram algo. Eu acho que, do ponto de vista de quem vivencia, realmente não tem preço você retomar a paz na tua família, o amor na tua família, esse sentimento de força. Quando a gente vai curando esses emaranhados que se formam, não adianta a gente conversar sobre isso às vezes, né? De dizer, olha, desculpe lá, filha, por ter levado você para um outro país, né? Mas foi assim, entenda. Não, a pessoa não entende. Por quê? Porque a informação está retida num outro espaço-tempo, que só pode ser acessado com a carta, porque a carta tem o código da dimensão. Por isso que a gente chama que ela é multidimensional, porque é ela que traz o passe livre para a gente acessar a dimensão do passado. Isso a racionalidade não consegue fazer. Ela entende. Entendi, mãe, você fez isso? Entendi. Só que o pacote da informação traumática, ele não está na racionalidade. E aí é preciso usar isso, e usou uma única vez, pronto. Resolveu, deu o fechamento. Isso que é incrível. E é isso que vocês estão atestando aqui. Vocês estão atestando uma transformação de uma volta a uma vinculação através de uma harmonização importante. Então, a Liege está dizendo, eu sou professora e estou fazendo a formação e estou apaixonada. E alguém perguntou aqui, sou advogada, posso fazer a formação? Claro, nós trabalhamos dentro da visão do direito sistêmico. Vai ser fantástico você aprender isso. Mas, Cris, só para dar o fechamento no que você falou. Ele fazendo essa cura, você percebeu que vocês se aproximaram um pouco mais depois disso? Houve algo aí que diferente que aconteceu? Você sentiu isso? Sim, bastante. Nossa. Porque realmente depois parece que a gente fica assim, jururu, fica cada um no seu lado, tava assim, né? Mas depois disso, não, parece que aconchega mesmo, faz essa, fortalece a união, e a gente acaba sentindo muito melhor, e eu, no meu caso, por conta da culpa que eu sentia, aliviou bastante. Aliviou, né? E tudo isso, né, Fernanda? Por conta da lealdade invisível. Como é incrível com a minha avó como é incrível a gente descobrir também as lealdades que a gente tem. A Sheila trouxe esse tema que eu também acho incrível, que é quando nós carregamos problemas, limitações, bloqueios, traumas, padrões de repetição por amor. Que incrível isso, né? Porque racionalmente a gente é inteligente, a gente busca conhecimento, e nós das terapias, nós temos ainda um conhecimento mais profundo do que as pessoas comuns que são de outras áreas, né? E parece que mesmo a gente tendo conhecimento, mesmo a gente tendo um poder de racionalidade, de inteligência, etc., nós estamos aprisionados em emaranhados, em lealdades. E como é difícil a gente identificar essas lealdades. É incrível isso, né? Muito. O que você... Muito. O que te ocorreu, Nádia? Que você pensou agora? Exatamente isso. A gente não se dá conta. A gente realmente não se dá conta. E quando tu chega nesse ponto é que tu vê, nossa, tá ali o X da questão. E leva tanto tempo, né? E que bom que nós temos esse método. Uma das coisas que eu queria levantar, que eu não posso deixar de falar,
é que ele é tão amoroso, ele tem um carinho, as palavras que fazem parte desse processo das cartas, do método, é tão amoroso, é tão gentil, é uma conexão de alma. E isso me chama muito a atenção, porque existem duas e somente duas formas de se resolver os problemas, ou com amor ou com dor. E esse método é com amor, muito amor. E não é aquela coisa do choque, do trazer para a consciência da forma forçada, porque existem técnicas assim. E eu procurava algo, e vejo assim que nós formamos uma egrégora das terapeutas, dessa primeira turma que está se formando, muito amorosas, pessoas muito responsáveis, pessoas que valorizam muito esse contato. Porque como tu falaste no início, tu entra no sagrado da vida dessa pessoa. Se nós respeitamos a nossa e respeitamos os outros, a gente sabe que isso é importante. Olha só, eu vivenciando com a minha filha de forma amorosa, porque racionalmente foi N situações explicando isso, tentando mostrar, tentando conversar, mas foi através de palavras com códigos energéticos, vibratórios, baseados na constelação, nas lealdades familiares e com muito amor que foi desemaranhando todo esse processo. Então isso é muito lindo, isso não tem preço, não tem como dimensionar. Só experimentando para ver. É isso. E a Etel está dizendo, né? Pelo que eu estou ouvindo, vocês estão tirando a dor e colocando amor. Na verdade, é uma jornada de volta para nossa casa, né? Para nossa casa do Pai, que é o amor, né? É um trabalho de volta para aquilo que a gente perdeu ao longo do tempo. E eu sempre falo que vir para este mundo é uma experiência extremamente desafiadora, porque nós somos impactados quase que diariamente por conteúdos difíceis, conteúdos que vão nos colocar à prova, tanto conteúdos nossos, das nossas ações, quanto também conteúdos de outras pessoas, quanto também aquilo que nós descobrimos que são essas vinculações com o nosso sistema. Sejam lealdades, karmas, seja ligado a excluídos do sistema, ligados a pessoas que a gente conhece ou pessoas que a gente nem teve contato. E isso é algo realmente incrível. A gente passa a entender de uma forma mais ampla as limitações que existem na nossa vida, por que elas existem. A gente vai montando um quebra-cabeça, vai ficando cada vez mais claro, nós vamos entendendo os aspectos teóricos, nós vamos vendo isso acontecendo na nossa vida e a gente vai entendendo que sim, nós vamos perdendo partes essenciais da nossa alma ao longo da vida. E pode ser que em algumas experiências a gente tenha perdido o nosso amor próprio, a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa espontaneidade, a nossa alegria de viver. A gente vai perdendo, porque cada pessoa pode vivenciar experiências bastante difíceis que geram desconexão com a vida, uma dificuldade de encontrar um propósito, às vezes uma vontade de morrer, de não investir mais na vida, às vezes uma falta de força para seguir em direção à vida. Então, cada pessoa vai vivenciar situações. E aqui dentro do método, a gente olha para tudo isso, a gente lança o nosso olhar para entender aonde nós perdemos essas partes essenciais da nossa alma, e a gente tem os conhecimentos e as ferramentas para voltar a integrar essas partes perdidas. Então a gente vai reconstituindo aquilo que nós somos em essência. E a gente descobre um caminho para retomar isso, porque existe um caminho de retomada. Então, por isso que a gente fala, nós somos o amor, nós somos a potência, nós somos a segurança, nós somos tudo. Mas nós temos uma percepção de que nos falta, porque essas experiências nós não conseguimos dar um bom fechamento, né? Então, é muito importante a gente resgatar essas partes, né? Então, é isso que a gente faz aqui.
E você pode trabalhar na sua autocura, você pode trabalhar na cura de outras pessoas, você pode te colocar como um agente transformador, mas, sobretudo, eu acho que cada pessoa que entra na formação, ela tem a oportunidade de se engrandecer como alma, porque ela vai compreendendo de uma forma muito especial quem ela é e o que ela está fazendo aqui nesse planeta. E todas vocês, além dessa grande autotransformação, essa autoconsciência expandida que vocês estão tendo a oportunidade de levar isso para outras pessoas. E eu falo que vocês são as minhas embaixadoras da cura também, porque cada uma de vocês é especial do jeito que é, e saibam que tudo isso que vocês tiveram a coragem de fazer pela vida de vocês, essas experiências que vocês estão tendo dentro da família de vocês, é essencial para vocês internalizarem a importância do que vocês vão fazer com as outras pessoas, porque não é por acaso que nós vivenciamos essas experiências. Se não tivesse sido todas as dores que eu vivi na minha vida, talvez isso não tivesse me direcionado para estudar sobre o comportamento humano e hoje estar aqui formando pessoas. Então, eu acho que cada experiência de cada uma de nós nos leva para aquilo que é a nossa missão. E vocês estão tendo a coragem também de olhar para aquilo que não foi tão bom, naquilo que foi extremamente desafiador, que nós sabemos. E vocês acolheram tudo isso dentro de vocês. Vocês deixaram de afastar da consciência e vocês puderam olhar com verdade. E isso é de uma força incrível. E eu quero parabenizar cada uma de vocês pela entrega que vocês tiveram para esse processo de autocura, que exige muita força, um poder de estar alinhado com a intenção e com o desejo, e também estar numa humildade muito grande, porque para olhar para a sua dor e ter a intenção de se curar, dar um fechamento, fazer aquilo que é necessário para dar o fechamento, exige muita humildade. E vocês tiveram isso. E é por isso que vocês estão preparadas para atender outras pessoas. E é por isso que eu sei que o quanto custou para vocês também essa autocura, porque eu acompanhei as lágrimas, eu acompanhei o quanto foi difícil, mas eu estou acompanhando a grandeza que se formou depois de tudo isso. Porque eu estou olhando para vocês e eu estou vendo esse brilho no olho de vocês, eu estou vendo essa força aí que vocês estão transmitindo, e eu tenho certeza que todas as pessoas que estão tendo a oportunidade de olhar para vocês estão reconhecendo a grandeza por vocês terem trilhado essa trajetória, porque essa trajetória não é para qualquer pessoa. Eu digo que o método, não importa você ter dinheiro para comprar o método, e eu nem vendo o método. É você quem toma uma decisão de transformação e entra para um processo. Então, não se trata de acessar uma... Por isso que as pessoas perguntaram, quanto que são essas cartas que eu quero adquirir? Eu quero comprar essas cartas essa mesa. Não é isso que eu vendo. Eu não vendo isso. Eu não vendo cartas. Seria muito fácil, tá aqui as cartas, R$1.000. Quem quiser, eu vou abrir o carrinho agora. Quem quer comprar? Não se trata de dinheiro. Essa é uma ferramenta energética, assim como tudo dentro do método. Nós precisamos trilhar um caminho, fazer uma jornada dentro da formação, porque eu estou entregando aqui para o mundo pessoas transformadas, vivenciando com coragem e com humildade um processo, porque ao vivenciar esse processo, elas têm a capacidade de entregar algo de valor e de transformar outras vidas, porque elas entenderam as bases essenciais dessa transformação que o planeta precisa. E mais do que isso, elas experienciaram isso. Elas resgataram as suas vidas, resgataram o seu valor próprio, o seu amor, o seu merecimento e as suas famílias. Então a gente toca em algo ainda mais sagrado, que além de olhar para as questões que vocês vivenciaram, vocês estão fazendo transformações nas famílias de vocês.
E hoje, o que vocês estão me entregando aqui não tem preço. Porque vocês estão me dizendo, Fernanda, eu pude olhar para minha família. Eu pude olhar para uma vivência que eu tive e me aproximar mais, resgatar mais um relacionamento que tinha algo aí me impedindo. Então, isso é de um valor para mim incrível, porque você pode transformar a tua família, você pode proporcionar para outros familiares isso, e você pode levar também para outras pessoas que são desconhecidos e que estão buscando o seu processo. Então, para mim, o valor que vocês me entregaram hoje é incrível. E eu vou levar para a jornada isso também, do Constelador do Futuro, para entregar, porque vocês estão me dizendo que pela primeira vez é possível nós primeiro curarmos a nossa família, nós resgatarmos como consteladores o nosso contato, a nossa vinculação dentro da nossa casa. Então, sim, é possível constelar as pessoas que a gente tem proximidade, que a gente tem uma vinculação íntima. Vocês são a prova disso. Então, a minha gratidão, assim, ó, essa live de hoje, para mim, foi impressionante, incrível. Foi, assim, de um acolhimento para o meu coração, para minha alma. Eu vou dormir, assim, felicíssima e grata por conectar com pessoas de valor como são vocês. E eu estou muito feliz porque eu tenho certeza que cada pessoa que conectar com vocês vai sair com uma transformação tão linda, assim como as nossas outras terapeutas do método, porque vocês são pessoas diferenciadas, vocês são consteladores do futuro, vocês são consteladoras sistêmicas dentro de uma metodologia única no mundo que veio para transformar e modificar totalmente as relações e as técnicas que a gente utiliza no consultório. Eu sou extremamente grata por isso. Vocês querem trazer alguma outra experiência, alguma outra situação, alguma outra fala? É isso? Então, meninas, muita gratidão. A gente encerra essa live de hoje com muita alegria, com muito amor, com muita gratidão. E quem está perguntando aí, várias pessoas colocaram, eu quero passar por uma transformação como essa. É só clicar aí na minha publicação de live. Eu vou compartilhar também o arroba das terapeutas aqui para vocês poderem acessar quem vocês se conectaram para vivenciar esse processo na pele, porque realmente vai ser sensacional. É uma oportunidade imperdível. Se você quer trabalhar concepção, gestação, nascimento, primeiros anos, infância, adolescência, vida adulta, seja lá o que tenha acontecido nessa vida ou temáticas de vidas passadas, ou quer passar por uma transformação ligada a um atendimento de hipnose, procure as terapeutas que elas têm todos esses 14 tipos de atendimento. Você pode ter vivenciado qualquer situação que você queira trabalhar, em relação ao aborto, em relação a qualquer situação, você pode levar essa cura. Deixa eu fazer uma última pergunta que eu me lembrei agora. Sheila, você conseguiu fazer aquele atendimento ligado à adoção? Ah, ainda não. Ainda não. Então tá. Ainda não. Então nós vamos fazer uma outra live falando sobre isso. Tá. E que bom aqui, ó. Obrigado a todas, foi de grande valia. É isso, as pessoas vão tirando as suas dúvidas, vão entendendo o que é estar dentro do método, o que é viver na pele essas experiências no nível pessoal de autocura, e vocês estão entendendo agora também como é possível utilizar aí para outras pessoas, para os seus pacientes. Tá bem, gente? Uma ótima noite, um beijo e muita gratidão. Obrigada, Fernanda. Um beijo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada.